Hoje é dia 14 de fevereiro do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora que aqui estamos para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como vocês sabem, eu atendo pacientes sofredores crônicos dos transtornos músculo-esqueléticos. E os transtornos músculo-esqueléticos, eles têm dois acentos principais, que são dor e incapacidade física. Nós falamos no programa passado, do dia 7 de fevereiro, sobre dor e incapacidade física. E recebemos muitas questões, muitas perguntas sobre aquele evento da semana passada. Então hoje nós queremos aprofundar um pouco mais nesse tema, dor e incapacidade física, para esclarecer os nossos prezados ouvintes sobre várias dúvidas que foram suscitadas no programa anterior, né? As dores dos transtornos músculo-esqueléticos, elas são variadas, né? E podem acontecer em várias regiões, em várias geografias do corpo humano. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor, cansaço, fraqueza nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou dor nos pés. Mas vejam bem, a incapacidade física é também um acento principal dos transtornos músculo-esqueléticos, né? E ele se manifesta, essa incapacidade física, ela se manifesta como perda de equilíbrio, se manifesta como fraqueza nas pernas, peso nas pernas, dificuldade para permanecer em pé, perda de equilíbrio, né? Dificuldade para uma marcha para uma distância maior, dificuldade para subir escadas, dificuldade para se abaixar no chão. E também essas incapacidades, elas geram quedas frequentes, que podem resultar em complicações graves para tais pacientes. Esses transtornos músculo-esqueléticos, a fonte dos grandes males dos transtornos músculo-esqueléticos, são de várias origens: ossos, músculos, vasos, articulações, nervos, tendões, entende? Então, vejam bem, é necessário que o médico faça o diagnóstico. Nós, médicos, somos preparados para fazer o diagnóstico, que é a finalidade maior da medicina, entenderam? Uma vez feito o diagnóstico, nós estamos na causa do problema. Então também aqui estamos repetindo. Se eu não resolver a causa do problema, eu não resolvo dor e não resolvo incapacidade. Entendeu? Vou dar um exemplo. Você pode ter uma dor ciática, aquela dor na região lombar que se irradia para uma ou as duas pernas. E essa dor pode ser por uma compressão mecânica do nervo ciático, né? Então vejam vocês, a causa aqui, o paciente carregou um peso exagerado, ou tem uma obesidade exagerada, ou sofreu uma queda recentemente, ou ele tem uma grave insuficiência muscular, entende?
Por conta disso, resultou uma compressão de raiz nervosa. Então, vejam vocês, a dor é devida a uma compressão de raiz nervosa. Qual é a solução? Ela se chama descompressão. Entenderam? Se a causa é compressão da raiz, né, temos que descomprimir a raiz. Senão, não vamos resolver esse problema. Entende? Então, às vezes o paciente chega com uma compressão de raiz nervosa, tomando analgésicos, anti-inflamatórios, meio relaxante. Até acupuntura eles fazem, ou fazem fisioterapia, ginástica, alongamento. Então vejam bem. Esse é um dos problemas mais comuns que eu recebo na minha clínica. Compressão de nervo ciático, com dor na região lombar, irradiada para uma ou ambas as pernas. Entendeu? A solução se chama descompressão. Quando se fala em descompressão, existem duas soluções para descomprimir. Uma solução chamada não cirúrgica e uma solução chamada cirúrgica. É obrigação do médico buscar sempre a solução mais rápida, mais eficiente, mais simples e mais barata possível. Entende? Isso é uma obrigação, é ética médica isso. Entende? Se isso for possível, ótimo. Entendeu? Então, o tratamento cirúrgico é um tratamento mais arriscado, mais demorado, de resultados muitas vezes imprevistos, entende? E o que mais o paciente quer saber é o seu prognóstico, ou seja, o que eu vou ganhar com esse tratamento, no que eu vou melhorar com esse tratamento, entenderam? Então, a responsabilidade médica é muito grande quando nós levamos um paciente para um tratamento cirúrgico, por exemplo. E nessa compressão de nervo ciático, quais fatores podem acontecer que obrigam o médico a indicar o tratamento cirúrgico? Entende? É principalmente quando o paciente já refere alguma sequela neurológica. Essa sequela neurológica, vejam vocês, não necessariamente a maior importância dela é a dor. Para o paciente, sim. Ele quer se livrar da dor. Não, para nós médicos, a sequela mais importante é a fraqueza nas pernas. É a queda do pé por paralisia. Entenderam? São as dormências, formigamentos, cãibras persistentes. Entende? Então, vejam vocês, o médico precisa avaliar, né, até que ponto, né, esse é um caso para tratamento cirúrgico, entende? Se existe já em evolução uma sequela neurológica, isto fala a favor de solução cirúrgica, entenderam? Mas, se existe um grau leve, muito leve, de sequela neurológica, se a dor ainda não está num nível, num limiar do insuportável, sempre nós percorremos a rota do tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia. Entenderam? Isso em se tratando de uma compressão de raiz nervosa. Essa compressão de raiz nervosa, eu dei exemplo da ciática, mas ela pode acontecer no pescoço. Entende? Uma compressão de raiz nervosa no pescoço, que pode se irradiar para um braço ou outro. Então, às vezes, é uma dor localizada no pescoço, com irradiação para o ombro ou para os braços. E como sintomas acessórios, às vezes, formigamentos, adormecimentos, inchaços, engrossamento das articulações. Entende? Fraqueza no braço, dificuldade para levantar o braço.
dificuldade para segurar um copo, por exemplo, entenderam? A pinça fica fraca, entende? As donas de casa se queixam que o copo cai da mão, entenderam? Então, às vezes tem uma compressão de raiz nervosa na altura do pescoço. Outras vezes existe uma compressão na região dorsal, no meio das costas, e dá irradiação para frente, como se fosse pontadas no peito. Isso assusta muito o doente, porque dá uma falsa impressão de angina, de dor por problema cardíaco. É claro que esse paciente tem que ser avaliado prioritariamente por um cardiologista. Entenderam? Então, uma vez que o cardiologista descarta um problema cardíaco, a coluna pode ser a culpada de estar causando esse tipo de sintoma. Entenderam? Olha como é importante a avaliação médica, como é importante o diagnóstico correto. Entenderam? Sem o qual você não vai dar benefício a esse doente. Entende? Porque a grande maioria desses pacientes crônicos, eles já tomaram uma porção de analgésicos, de anti-inflamatórios, de relaxantes, entende? E tudo isso, gente, nada mais é senão um paliativo, né? Um paliativo. Porque uma vez passado o efeito analgésico, todos os sintomas voltam, entenderam? Então, se há uma compressão de raiz nervosa, a solução se chama descompressão. E o ideal é uma descompressão não cirúrgica. E como pode ser feita essa descompressão não cirúrgica? Porque a cirúrgica, na verdade, o médico pode fazer uma cirurgia a céu aberto, como nós chamamos, com uma ampla incisão, e olhar onde está essa compressão, né? Em geral, hoje, todas essas compressões são... O diagnóstico é confirmado através da ressonância magnética. O médico hoje não opera no escuro, né? Ele vai no lugar certo, que a ressonância magnética já mostrou onde é a compressão. Entenderam? Mas antigamente, há 50 anos atrás, não. 50 anos atrás não era assim. Era uma aventura operar uma coluna. Entenderam? Hoje, felizmente, com esses exames de diagnóstico, né, ultrassom, raio-x, tomografia computadorizada em 3 dimensões, ressonância magnética, com esses exames hoje sofisticados, né, raio-x, ultrassom, tomografia computadorizada, cintilografia, ressonância magnética e o EOS, que é um exame de imagem também altamente sofisticado e moderno, que mostra a coluna, o panorama total da coluna, entende? O médico hoje está habilitado a indicar um tratamento cirúrgico quando realmente ele é necessário. E quando necessário, o médico tem subsídio suficiente para chegar no lugar exato da compressão, através desses exames. Entende? Mas, veja você, eu posso ter uma dor lombar deslocada do centro do corpo para um lado. Esse problema pode ocorrer por uma situação chamada sacroileite. O que vem a ser a sacroileite? Quando a coluna vem e encaixa na bacia, né? Entendam, nós temos 2 hemibacias. Uma metade da bacia para a direita e uma metade da bacia para a esquerda, né? Então, a bacia forma um triângulo para receber a coluna através de um osso chamado sacral, que é um osso triangular, fusão de várias vértebras sacrais. No encaixe desse triângulo na bacia,
forma-se uma articulação na lateralidade da região lombar, chamada articulação sacroiliaca. O ilíaco é esse osso da cintura, onde você, quando põe a calça e aperta a cinta, ele sustenta a sua calça. É esse osso da cintura. Então, existe uma articulação entre a coluna sacral e a bacia, chamada articulação sacroiliaca. Essa articulação sacroiliaca tem uma imensa importância quando você senta ou levanta. Quando você senta ou levanta. A bacia tem um pequeno movimento, né, dentro dessa articulação. Pois bem, o desgaste dessa articulação com dor nessa região pode simular um problema de coluna, quando na verdade é um problema articular. Entenderam? Por outro lado, também, você pode ter um desgaste de quadril, né, ou direito ou esquerdo, e você pode manifestar uma dor na região lombar deslocada do centro para um lado e que às vezes se irradia para frente na região inguinal. Entende? Mas aqui na sacroiliaca ou na coxo-femoral, que é a articulação do quadril, aqui é um problema articular. Entendeu? Não é compressão de nervo. Embora tenha que ser feito um diagnóstico chamado diferencial. Entende? Porque às vezes um simula o outro. E muitas vezes eu atendo pacientes que têm os dois diagnósticos. Ele tem uma compressão de nervo ciático, ele tem um desgaste no quadril e tem uma sacroiliite, que é um processo de desgaste na articulação sacroiliaca. Entenderam? Então, aqui eu preciso abordar descompressão com tratamento para melhorar o atrito da articulação. Esse tratamento a gente faz por um sistema chamado viscossuplementação, em que a gente injeta na articulação cartilagem. Né? Hoje em dia está na moda. Condroitina, glicosamina, colágeno, entenderam? Então você injeta. Eu prefiro sempre injetar na articulação esses princípios ativos terapêuticos. Por quê? Porque por via oral o efeito deles é muito leve em termos de satisfatório. E também é preciso um prazo muito longo para que se consiga algum resultado satisfatório. Quando você injeta direto na articulação, isso aí é muito simples, entende? Muitas vezes eu faço até sem anestesia local. Isso é feito no consultório mesmo, às vezes, entende? Eu uso uma agulha de gengiva, de dentista, muito fininha, entende? O paciente não sente praticamente nada. Então, você coloca um pouco de cartilagem na articulação, ela funciona como lubrificante, né, melhorando o movimento articular e as dores, e também essa injeção, ela estimula a própria articulação a produzir o tal líquido sinovial, que é um líquido, é chamado líquido, mas na verdade é uma espécie de gelatina, né, que lubrifica as articulações, é a graxa da articulação. E não só o líquido sinovial é a graxa da articulação, como ele dá vitalidade a essa articulação. Entenderam? Entenderam? Então, a grande dor da articulação é o atrito, é o desgaste. Agora, vejam bem o que eu vou falar. Em todo o tempo da sua vida, as articulações estão produzindo cartilagem. Cartilagem articular é igual pele. A pele da gente vai descamando, aí vem pele nova, de baixo, de dentro para fora. A cartilagem é a mesma coisa, entenderam? Então, se você der condições ideais,
é possível, às vezes, recuperar algumas articulações. Entende? Claro que uma articulação de carga, como o quadril, como o joelho, por exemplo, às vezes é mais difícil a recuperação. Entende? E outra coisa importante, é preciso, concomitantemente com tudo isso, alinhar o esqueleto, porque às vezes se instalam deformidades graves, né? E isso que é responsável pela perda de equilíbrio, entendeu? Então é necessário buscar meios para alinhar a coluna, alongar a coluna, buscar a melhor simetria do esqueleto, entende? Isso é feito com aulas de alongamento, com ginástica de alongamento, entenderam? Mas, tanto fisioterapeuta como personal trainer, entenderam? Tem que ter a presença médica, entendeu? É o médico que tem que dar as coordenadas e o médico que tem que ser o responsável pela evolução de cada caso, entende? Não adianta pedir fisioterapia para a coluna, aulas de alongamento, não. Tudo tem que ser feito em minúcias, em detalhes, entende? E, na nossa clínica, o fisioterapeuta trabalha junto com o médico, entendeu? Ele não fica isolado. O médico está sempre presente a cada presença do doente. Então ele tem condições de um acompanhamento, né? Tete a tete, um acompanhamento perto a cada vez que ele vem. E cada vez que ele vem, ele tem que relatar como que está evoluindo. Eu sempre pergunto, melhorou? Sim, melhorei. Quanto você acha que melhorou? 30%? 20%? Ah, melhorei 20%. Ok, vamos seguir, entende? Então os doentes mesmo vão avaliando o seu grau de melhora. Isso é importante, estabelece uma ligação afetiva entre o médico e o paciente, entre o paciente e o fisioterapeuta, entre o paciente e o instrutor, o personal trainer de ginástica, entenderam? Essa convivência harmônica só ajuda no tratamento. Uma família que dá suporte, um paciente firmemente disposto a essa melhora, o sucesso vem mais fácil. Entenderam? Entenderam? Então, é isso. Só que, às vezes, é necessário o concurso de outros médicos. Por exemplo, numa obesidade exagerada, um endocrinologista. Entenderam? Num processo de compressão de nervo, às vezes, nós pedimos ajuda até a um neurocirurgião, embora a gente tenha uma formação neurocirúrgica também. Entenderam? Então, às vezes, o concurso de outros profissionais, de outros especialistas. Então, é um doente difícil. É um doente que é um verdadeiro desafio, entende? Mas a medicina está seguindo a cada dia a tecnologia mais avançada, entende? Então, o diagnóstico cada vez tem que ser mais preciso e o mais precoce possível. Porque quanto antes for feito o diagnóstico, melhor será o resultado da terapia, do tratamento. Entenderam? Então, penso ter esclarecido algumas dúvidas dos pacientes ou dos ouvintes que mandaram mensagem perguntando sobre dor e incapacidade, que foi o tema da nossa última jornada, entende? E hoje esta jornada complementou a jornada anterior. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, no bairro Pacaembu. A minha clínica é a Avenida Pacaembu, 1024, 1024. O telefone da minha clínica é 11, o código de São Paulo, 3661-4243. 3661-4243. Obrigado por toda essa atenção que nos dispensaram. Espero que todos vocês sejam muito felizes. Mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima.